O plano de governo de Luiz Inácio Lula da Silva tem 21 páginas e é dividido em 3 partes: desenvolvimento social e garantia de direitos, desenvolvimento econômico e sustentabilidade socioambiental e climática, e defesa da democracia e reconstrução do Estado e da soberania. A primeira parte é focada mais no que a gente chama de direitos humanos de segunda geração, ou seja, a garantia pelo Estado de direitos a setores específicos da sociedade. Tem muita declaração de boas intenções e de princípios, mas a gente consegue catar algumas propostas concretas que são interessantes. Por exemplo, eles falam de revogação dos marcos regressivos da atual legislação trabalhista. Só que eles não falam se isso significa a revogação integral da reforma trabalhista de 2016 ou se só desses pontos regressivos. E se for o caso, não deixa claro quais seriam esses pontos regressivos. Um ponto interessante é o que ele chama de renovação do Bolsa Família, de forma que tenha uma transição para um sistema universal e de renda básica de cidadania. Importante a gente falar que já existe uma lei implementando a renda básica de cidadania, se eu não me engano, de 2005, de autoria de Eduardo Suplicy, que foi aprovada pelo governo Lula, só que nunca implementada. Então não faz referência a essa lei e não diz como dessa forma seria diferente. No tema do acesso à saúde, Lula propõe a volta do programa Mais Médicos e do Farmácia Popular, assim como o que ele chama de reconstrução e fomento do complexo industrial e econômico da saúde. Já na parte da segurança pública, fala-se de uma modernização das instituições e das carreiras policiais, assim como uma maior supervisão e fiscalização dessa atividade policial. Mas, novamente, não se fala como isso funcionaria de forma concreta. A segunda parte trata do desenvolvimento econômico propriamente dito e já começa falando na revogação do teto de gastos e na revisão do que eles chamam de regime fiscal brasileiro. Também se fala mais de uma vez sobre uma reindustrialização através de um grande dirigismo estatal, por meio de compras públicas, de financiamento e de investimentos públicos. É mencionado o foco na pequena e na média propriedade agrícola, com o apoio e o fomento à agricultura familiar por meio de compras governamentais e disponibilização de crédito. O plano de governo de Lula passa um bom número de parágrafos se opondo às privatizações da Petrobras, da Eletrobras e dos Correios. Não deixa muito claro que se tiver já sido completada a privatização da Eletrobras, se haveria uma reestatização, mas fora isso, a mensagem é bastante clara. Sobre a proteção do meio ambiente, se fala muito das políticas e das conquistas dos anos 2000, que de fato foram uma mudança de paradigma na política brasileira de proteção ambiental, mas não se detalha tanto, fora, como eu disse, várias boas intenções, fala-se só no desmatamento líquido zero. O desmatamento líquido não quer dizer que não vai ser desmatado nada, mas que se for, vai ser recomposto por meio de, por exemplo, reflorestamento. A terceira parte, que fala da defesa da democracia e da reconstrução do Estado e da soberania, é francamente muito abstrata na sua maior parte, mas dá para a gente pensar algumas coisas interessantes, como por exemplo uma retomada do perfil diplomático que marcou o governo Lula nos anos 2000, com uma retomada das relações com a América Latina e África e um foco na atuação nos organismos multilaterais. Também se fala no fortalecimento do Mercosul, da Unasul, da CELAC e do BRICS. O que é interessante, porque de fato, claro que vai sempre haver detratores, mas houve um protagonismo na diplomacia que foi feita pelos 2 mandatos do governo Lula e o Estado brasileiro, por meio muito desse arranjo, desse concerto com outros países do sul global, houve uma mudança de perfil diplomático no país que se perdeu nos governos Dilma, Temer e de Bolsonaro. Olha, honestamente, a leitura do plano de governo de Lula mostra um documento confuso, sem concatenação lógica e formalmente descuidado. É uma pena que a candidatura que leve as esperanças de uma parte tão grande do eleitorado e que nesse momento se mostra a favorita para assumir a presidência do país pelos próximos 4 anos, não tenha tido cuidado de formular propostas de políticas públicas concretas
nas quais o seu eleitorado possa se ancorar pelos próximos anos. Apesar disso, dá pra gente pescar algumas coisas concretas. Por exemplo, pela linguagem do documento, você vê um plano de governo mais à esquerda do que mesmo foram os primeiros 2 mandatos de Lula, com um grande dirigismo estatal na economia, o que vai agradar muita gente. Também é louvável o cuidado em mencionar por diversas vezes populações mais vulneráveis, como a comunidade LGBTQI+, povos indígenas e quilombolas. Só que mesmo nesses casos, se peca pela falta de políticas públicas concretas, propostas, no que se torna uma grande declaração de princípios e boas intenções abstratas. Para não parecer que eu estou com implicância, eu vou ler esse trechinho aqui, que eu acho que ilustra bem o que eu estou falando. Porque nele aqui a gente está falando do grande tema, do importante tema da economia digital e da inovação. E veja o que sai. Para o Brasil entrar na era do conhecimento, será necessário também uma estratégia econômica que contemple, junto do fomento à ciência, à tecnologia e à inovação, os elementos da economia criativa e da economia da cultura e que acelere a transição digital, o uso da inteligência artificial, a biotecnologia e a nanotecnologia, em processos produtivos sofisticados com maior valor agregado. Eu tô um tio, né? Isso não seria aceitável de um estudante de 3º período de economia e não é aceitável para o candidato pelo talvez maior partido do país. Eu lamento que uma candidatura tão importante como a de Lula não tenha sido acompanhada por um documento robusto que apresente propostas concretas de políticas públicas para os próximos 4 anos. O que a leitura desse plano de governo sugere é que hoje não há um plano claro do que, nem dentro do partido, do que vão ser esses próximos 4 anos de governo. É quase com um reconhecimento de que, uma vez ganhe as eleições, a coisa vai ser construída um dia depois do outro, dentro de um cenário político que, sim, é bastante instável no momento. Então parece que a preocupação agora é ganhar as eleições e depois a gente vê. O que eu entendo, mas eu não consigo pensar que poderia ser melhor. E aí, vocês já leram o plano de governo de Lula? O que vocês acharam? Vocês discordam de mim? Concordam? Comentem, critiquem, mas curtam, compartilhem. O que a gente não pode é deixar de conversar.